Muito boa tarde a todos e bem-vindo, em primeiro lugar, a Elia Gemusse, que é professora de desenho, ao mesmo tempo é diretora de uma galeria de arte das mais prestigiosas e com a particularidade de ser completamente moçambicana aqui no Maputo. Então nós começamos com esta grande aventura que é a Universidade Popular. Não se trata da Universidade de Bolonha do século XII, não é do Renascimento do Urbano VIII, não é a Universidade Alemã de Humboldt do século XIX, mas é um esforço de trazer saber às pessoas ao saber, numa dimensão mais ecuménica, mais descontraída, sem ligarmos muito a diplomas, mas mais concentrados na questão do saber. Esta é uma preocupação que a cooperação francesa vem manifestando há anos e este ano decidimos lançarmos-nos, mas o coronavírus veio um pouco interromper o nosso ritmo. Nós escolhemos 4 temas para o primeiro semestre deste ano e o tema que vamos tratar hoje era segundo, na cronologia ou na ordem dos acontecimentos. Mas talvez que o evento coronavírus faça com que este tenha uma primazia sobre os temas da sociedade civil, sobre os temas do ateísmo crescente e do retorno do encantamento do mundo, ou sobre questões mais históricas, sobre o nascimento e o crescimento das universidades, tema que, aliás, tratamos no primeiro encontro do mês de março. Hoje vamos ter a Elia Gemusse, vai nos falar da utilidade do inútil. Eu não vou dizer nada sobre o tema, que pode surpreender a muitos, e vou deixar que seja a Elia a expor, a explicá-lo, e eventualmente, se necessário, depois vou intervir, fazendo uma outra consideração. Elia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Severino. Obrigado pelo convite. Acerca do tema, a utilidade do inútil, ocorreu-me começar, portanto, esta conversa com uma pergunta, que seria: qual é a utilidade das artes? Segundo afirma Oscar Wilde, um escritor e dramaturgo britânico, no seu livro O Retrato de Dorian Gray, a arte é inútil. O filósofo e biofísico Pierre Denis diz que na escala dos seres, somente o homem realiza atos inúteis. A partir da afirmação de Oscar Wilde, portanto, há uma sugestão de que o sentido do inútil não é necessariamente o sentido ligado à função prática. Aliás, desculpe, é necessariamente o sentido ligado à ausência da função prática. Ou seja, que a arte, portanto, não está necessariamente ligada a questões fisiológicas, mas a questões ou a razões espirituais. Utilidade do inútil é o título do livro do Núcio Urdine, e este autor, evocando o Eugênio Ionesco, afirma que o homem moderno, que não tem tempo para se dedicar às coisas inúteis, está condenado a se tornar uma máquina sem alma. O homem que não compreende a arte torna-se escravo, autônomo, um ser que sofre, incapaz de rir e de se alegrar. Concertos cancelados, workshops, exposições, feiras que foram postergadas, museus, galerias, teatros, salas de cinema e casas de pasto, neste momento, portanto, estão fechados ou devem ficar fechados. Então, ficar em casa, distanciamento social, quarentena, confinamento, são as mensagens que imperam neste momento nas redes sociais, na televisão, nas rádios e, portanto, nos outdoors. Dar um tempo a nós mesmos, quando já não é tempo de pensar em lucro. Quando somos obrigados a reduzir a velocidade furiosa e corrosiva que nos impelia a conquista de riquezas, pois ficar em casa é a ordem do dia, o que é que nos resta? No meu ver, resta-nos tempo e consciência para possivelmente exercitar ou recuperar ou ainda rebuscar o equilíbrio espiritual necessário que foi se desgastando ou ofuscando ao longo deste período, em que estivemos, portanto, concentrados neste mundo materialista. Recupero aqui uma expressão do amigo congolês Mukabelbe,
que certa vez, numa conversa sobre o homem e a essência da arte, disse: a cultura é a última coisa que nos resta quando já não temos nada. Por que ler um poema, um romance? Por que apreciar uma pintura, ouvir uma música, ver um filme? E ainda, por que estudar estas disciplinas? Achei que seria útil pensar nesta utilidade do inútil a partir de uma perspectiva própria, de uma experiência própria. Tenho em viva memória, ao longo de mais ou menos 20 anos de docência na Escola de Artes Visuais, momentos em que ouvi pais a dizerem: o meu filho não presta, o meu filho não serve para nada, o meu filho não consegue ter sucesso escolar, o meu filho, portanto, não tem espaço na sociedade porque não consegue desempenhar nada de útil, então só me resta inscrevê-lo na Escola de Artes Visuais. Ou, às vezes, até era simplesmente porque o filho não tinha uma vaga numa escola do ensino geral. Para não ter que ficar em casa sem fazer nada, muitos foram inscritos na Escola de Artes Visuais e, de fato, não é de ignorar o número de artistas que se formaram nesta escola, porque simplesmente era a última chance de estarem inseridos no mundo acadêmico, para pelo menos terem um diploma, um certificado de habilitações, na perspectiva dos seus pais. Por outro lado, também temos os artistas que se formaram na escola e que foram lá por vocação e por pura dedicação à arte. A esses, portanto, vão os meus parabéns. Muitos deles conseguiram concluir a escola, embora alguns momentos desmotivados pelos pais. Grande parte dos estudantes descobriram ou aprimoraram a sua vocação e se firmaram em diversas áreas, artísticas ou não, e aperfeiçoaram a sua sensibilidade em outras carreiras, prosseguindo a sua formação em carreiras que nem sempre estiveram ligadas às artes. O nosso panorama artístico apresenta um grupo de artistas também, que são os artistas nato, que não tiveram necessariamente de passar por uma escola, mas que a sociedade os considera de pessoas perdidas, porque simplesmente só se dedicam à arte. No contexto contemporâneo, somos cada vez mais formatados para investir naqueles saberes que dão lucro e tirar do nosso foco todos aqueles saberes que são inúteis. Aprender música, aprender dança, teatro, portanto, qualquer forma de expressão artística. Há um ditado popular entre a comunidade dos artistas que diz que certa vez um pai, quando foi questionado: quantos filhos tens? Ele respondeu: tenho 3 filhos e um artista. Ora, esse ditado popular mostra de forma muito clara a percepção que a sociedade tem sobre a arte e sobre os artistas. No contexto em que somos cada vez mais impelidos ao confinamento, nunca, como hoje, ter arte ou usufruir da arte foi útil. Hoje, mais do que nunca, está pobre aquele que não tem uma obra literária para estimular o seu intelecto, não tem um quadro para sonhar, não tem uma música para despertar uma paixão dentro de si ou nos outros, não explora o senso da beleza, da criatividade e da curiosidade. Acerca da discussão sobre a utilidade do inútil, ocorre mencionar um objeto artístico, que é o urinol, de Marcel Duchamp, um artista francês. Um objeto que foi retirado do seu contexto utilitário e colocado numa exposição. Este ato despoletou o questionamento sobre a utilidade da arte e introduziu o conceito de ready-made na arte. No contexto das obras que surgem da apropriação de objetos utilitários, encontramos também, a título de exemplo, a obra de Mabunda, que, apropriando-se de material bélico, cria, por exemplo, tronos, replicando um objeto utilitário de poder, e essas obras despoletam um debate social sobre
o nosso comportamento como humanos e, de forma geral, a participação internacional numa guerra civil, sendo no caso específico de Moçambique, pode nos levar a indagar sobre o tipo de armas usadas, a sua proveniência e ainda outros questionamentos ou narrativas, portanto, em volta da obra do Mabunda. Entretanto, noutro âmbito, temos, sem a apropriação do utilitário, temos vários artistas que, através, por exemplo, de uma pintura, nos conduzem ao prazer de alimentar a alma, explorando a riqueza das cores, das formas, sem necessariamente ter a intenção de entrar em debates sociais. Apresento como exemplo uma obra da artista moçambicana Vânia Lemos. No primeiro caso, no caso do urinol, temos uma apropriação do objeto utilitário e a sua descontextualização. Já no segundo caso, Mabunda apropria-se dos objetos bélicos, modifica-os, recriando os tronos, neste caso, e ressignificando-os. E no último caso, temos uma obra despegada de qualquer alusão à utilidade e simplesmente convida-nos a explorar a pura fruição. No contexto da pandemia, testemunhamos polícias que dançam, exposições virtuais, lives de concertos nas redes sociais e na televisão, cenas de teatro nos terraços e varandas, etc. Tudo para animar e tirar o stress às pessoas em plena quarentena. Ordina afirma: precisamos do inútil como precisamos das funções vitais e essenciais para viver. Portanto, na minha opinião, urge a necessidade de apelarmos aos saberes humanísticos para nos redescobrirmos e encontrarmos o equilíbrio espiritual neste contexto de confinamento. A crise que vivemos veio revelar de forma muito evidente como a arte é importante no nosso cotidiano. Inspirada em Ordine e outros autores, eu diria que este equilíbrio, a vida espiritual, pode ocorrer, por exemplo, quando temos o prazer de apurar a nossa sensibilidade através da música, refletir criticamente sobre algo através de uma coreografia, interrogar o passado e imaginar o futuro através de uma pintura ou fotografia, questionar o presente através de um conto, estimular a fantasia através de uma banda desenhada, emocionarmos-nos com um poema, sonhar, abstrair ou simplesmente contemplar, portanto, contemplar e alimentar o nosso espírito. Para além de ajudar-nos a exercitar a mente, abstrair e atiçar o sentido de curiosidade, a arte ajuda-nos a estimular a criatividade no desempenho daquelas atividades consideradas atividades úteis, aquelas que dão lucro. Ajuda a apurar o sentido da imaginação na ciência e na tecnologia. Podemos usar como exemplo a famosa expressão pensar fora da caixa. Miguel e Gerard, dois psicoterapeutas citados por Ordine, sugerem que a utilidade do inútil é a utilidade da vida, da criação, do amor e do desejo. Termino esta apresentação com uma frase do texto introdutório de Ordine, que diz: há saberes que têm um fim em si mesmos e que exatamente, graças à sua natureza gratuita e livre de interesses, distante de qualquer vínculo prático e comercial, podem desempenhar um papel fundamental no cultivo do espírito e no crescimento civil e cultural da humanidade. Neste sentido, Ordine considera que seja útil tudo o que nos ajuda a tornar-nos melhores. Aprecie a arte, deixe despertar a sua curiosidade, desfrute, explore o seu sentido estético, aproprie-se da arte à sua volta. Hélia, muito, muito obrigado. Eu só queria te dizer duas coisas. Eu queria dizer que há dois conceitos que caracterizam o homem moderno.
O primeiro é o conceito do homem prometeico. O Prometeu, na mitologia grega, é aquele que escapa do controle dos deuses e vai roubar o fogo. E com o fogo a gente produz muitas coisas úteis, mas também a gente produz muitos desastres. É por isso que a gente proíbe o fogo às crianças e todas as cidades têm bombeiros. E parece que este Prometeu tem vindo a queimar muitas coisas em volta dele, e isso é uma das justificações, uma das razões de ser do coronavírus em que nós nos encontramos hoje. O segundo conceito é um conceito latino, mas também que entra no léxico intelectual no Renascimento, é a ideia do homo faber. Quer dizer que o homem só é quando fabrica coisas. E tudo o que a gente fabrica tem como objetivo a utilidade que se traduz em dinheiro. E, de facto, as artes, a filosofia, a literatura, a música e o amor são aquelas coisas que a gente considera inúteis, para as quais o liberalismo ou o neoliberalismo não tem espaço, nem saberia o que fazer com elas. Por isso, a sua contribuição foi muito boa. Essas coisas são importantes, mais importantes no momento em que nós vivemos agora. Eu ia convidar agora um produtor do inútil, um artista, para dizer como é que se sente sendo parte daquilo que comumente no mundo liberal como o nosso é considerado como inútil. Eu convido um dos melhores pintores plásticos de Moçambique, Gemusse, que por acaso é marido da Hélia, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque essa coisa do amor também é inútil, para nos dar um pouco as suas considerações sobre o que é ser inútil numa sociedade de utilidade. Lembro-me que uma das exposições mais interessantes que ele fez era tentar reproduzir, foi uma exposição de bicicletas, as bicicletas, o seu uso na Zambésia, que é a sua província natal, tentou trazer a utilidade das bicicletas para a inutilidade da arte. Como é que te revês na exposição que acabou de ser feita pela professora Hélia? Os artistas são úteis, são inúteis, como se percebem e como são percebidos por outros? Muito bem, Severino. Eu não me vejo inútil como artista. E penso que os meus colegas também, que os vejo muito empenhados nas suas atividades do dia a dia, produzir a arte, se acham úteis na sociedade. Agora, sociedade, nós precisamos de ser reconhecidos nesta sociedade. E ser reconhecido é valorizar o que nós fazemos, que neste caso colocado como inútil, e nós percebemos, portanto, nós produzimos a utilidade. Este reconhecimento, penso que é o que está em causa, porque se eu produzo algo, não é? Pressupõe que existe o usufruidor. E é este usufruidor, bom, vamos supor, primeiro tem que satisfazer a mim próprio, não é? A produção da arte, eu tenho que estar satisfeito. Depois tenho um outro plano, que é expor-me, não é? Expor essa produção ao público, e que tem que se satisfazer também. Portanto, eu fiquei satisfeito e estou à procura de alguém que se satisfaça também com nessa produção. E é aí que depois a gente quer um reconhecimento com isto, porque quanto maior o número de pessoas se satisfazer, nós, os produtores, ficamos mais satisfeitos. Na nossa sociedade, eu colocaria a questão num outro panorama. Portanto, se entendermos
a produção da arte como inútil nesse sentido da praticabilidade, obviamente que estamos com maior dificuldade do que um artista que está num país ocidental, por exemplo, em que está entendido que a produção do artista não tem que necessariamente responder a uma necessidade prática. E existem, por exemplo, fundos que procuram manter este produtor do inútil, porque sabem que a sua produção não produz necessariamente um valor econômico. Então, este nível de reconhecimento na sociedade, no nosso país ainda não chegou. Existem alguns fundos, sim, criados pelo Ministério da Cultura, mas que não estão a funcionar devidamente. Então, temos colegas que a sua produção, tanto hoje em dia, quando falamos, por exemplo, da arte contemporânea, que é necessariamente passar ou produzir ideias, essas ideias não são vendáveis no mercado, numa galeria, mas têm um valor filosófico e que este valor tem que ser reconhecido. É por aí. O artista devia ser mantido a partir do seu projeto e portanto, este projeto é produzido prevendo também a sua sobrevivência. Então, no nosso contexto, torna-se um pouco difícil essa situação. Olha, Gemuss, muito obrigado. Eu lembro-me de um artigo num jornal de Carlos Serra, o grande sociólogo moçambicano que faleceu há pouco tempo, que dizia que Malangatana era o grande artista ligado à tradição, o Gemuss era o grande artista jamais ligado à nossa modernidade artística. A nossa tradição, quando a gente recorda dos trabalhos do Hugo Tracey sobre a música shop, havia nas tradições o reconhecimento do artista. Quando a gente pensa na música, nos trabalhos dos Macondes no norte de Moçambique, também o artista tinha um lugar especial. A nossa modernidade está tendo um pouco mais de dificuldades de reconhecer esse espaço na educação das artes nas escolas, levar os jovens a gostarem, a acreditarem e poderem valorizar, até através da compra, aquilo que é a produção daqueles que alimentam o nosso espírito e fazem o essencial da nossa alma, da nossa vida e do amor que temos uns para com os outros. Muito obrigado pela tua apresentação. Eu vou pedir a mais um inútil de juntar-se a nós para recitarmos uma poesia, e uma poesia numa língua ainda mais inútil, que é o Xangano. Vasungulile akuyimbelela. Vasungulile akuyimbelela. Valwa ni ku hi fularhela. Tindleve ta hina ti xixiteliwile. A ka ha na xilungu xinene va nga ta hi jikijele u kala ku xi tiva. Hinkwerhu u tola xidzundzu ku hela ka ndhawu leyi. Valwa ni ku hi tikilite le ku xanisekeni. Timbilu ta hina ti hundzuke ridonga. A ka ha na ku daha switlakulo hi minkhuhli. Ku biha ka hina ku hangameliwile. Hinkwerhu tindleve ti xokoleliwile xilungu ka ndhawu leyi. Ku tibeka mbewu ku mila mavunwa masin'wini. Ku tswonga ngati mbhozini leyi minteke risima ra maxele. Ku xurha khisimusi masin'wini hi ku fela ku hi komba le ndlela. Va sungule hi ku hi komba le ndlela. Hi hlala va ndzeka ku hava ku hi nyika nhlamulo. Va munya mati lawa ma khiringaka nkoveni. Ku navela ka hina va hisa mundzuku va hi lava. Va sungulile a ku yimbelela. Va ta ni ku hi phamela marito hi xiputukezi. Tumbuluko wa hina vujimiwile. Hinkwayo misini ya tiko leri va kokela ka vona. A ka ha na ndzawulo lowu nga ta hi kombisaka ka swilo swinene. Ku rimiwa ku hela.
ku hlantiwa ku tibuma timbilwini ku feni ka montlana a ha ri mpundzu hi vusiku makhuri ya hina ma hlanekiwile hi leyi minkhuhli ndzutini nyamuntlha ni leswi a male va tlhelisanga ka ndhawu leyi va sungule khale ku sukela maxelo ya fambelana a ka ha na xibye lexi va nga ta hi phamelaka ka xona yo kala ku xi tiva i mbacha ya dyiwaka ka tiko leri hi vanyankongo lava i xilungu ha xi tiva i mavunwa lawa mulukeke siku rin'wana ni rin'wana ha ma tiva hi yo xurha hi n'wina hi pfangeni ku nyivilika ku kota xigama loko xi ri handle ka nkwama i mbitsi a ka ha na ndzawulo wa ntumbuluko ni vuvhakachi leri nga ta hi kombisaka ka swilo swinene ku rimiwa ku hela ku hlantiwa ku tibuma timbilwini ku feni ka montlana a ha ri mpundzu hi vusiku makhuri ya hina ma hlanekiwile hi leyi minkhuhli ndzutini nyamuntlha ni leswi a male va tlhelisanga ka ndhawu leyi va sungulile ha ku yimbelela va ta ni ku hi phamela marito hi xiputukezi ntumbuluko wa hina vujimiwile hinkwayo misini ya tiko leri va kokela ka vona a ka ha na ndzawulo wa ntumbuluko ni vuvhakachi leri nga ta hi kombisaka ka tiko leri hi ku hinkwaswo minkhuhli hi mphovo hi ngati loko xilondza xi rhumbelile hi lwani ku endla mahlori hi fambe matiko hi kombisa tiko hi phepha xihahampfhuka kambe ka vona hi swona misini hi hina na ku ve tinyeleti hi vona vanyankongo lava hlawula tiko leri va ve va hlawula lava timbili ti tsakameke ku nyoxa na phoke va phakeke tinguvu ta halandi leti va kungeleke mbewu va tisa risima ra manyala va ta va ndzundza hi makhumbi ku sukela va titlhambelile ku sala ngati ni maphepha khumbini futhi va nga hi nyenyetsi hi leswo va zama ku hi rhwexa hambi hi karhalile hinkwerhu va ri tinyolweni va khohlwa swa ku tinyeleti hi vona va khohlwa swa ku tinyeleti hi vona hinkwerhu va ri tinyolweni va khohlwa swa ku tinyeleti hi vona vanyankongo ndzi n'wina